Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, está no ar Eu Quero Ver. Desde janeiro de 2010, professores, estudantes e funcionários da Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, reivindicam no governo do estado mais investimentos na instituição. Manifestações e audiência com o presidente da Assembleia Legislativa Estadual foram realizadas visando captar mais recursos. Aprovar o PCC e tem ainda a demanda estudantil, das necessidades da política voltada à assistência estudantil, né? Que complementa, na verdade, as condições mínimas de funcionamento da universidade. Então, basicamente a gente está aqui para também discutir também o orçamento nosso foi. O nosso orçamento já era pequeno, já tinha alguma dificuldade em relação ao funcionamento da universidade, com aquele orçamento. O orçamento foi votado, nós perdemos, né, aí mais de 3 milhões de orçamento já ficando apertado para fazer funcionar a universidade. A nossa presença aqui é tentar pedir o apoio dos parlamentares, né, que é aí a presidência, o senhor presidente, de fazer com que, no mínimo, que a gente consiga o retorno daqueles valores que foram retirados, subtraídos do orçamento. Porque a universidade ela tem uma série de demandas que não acontecem em função do pequeno orçamento. Então, a universidade precisa também se expandir, precisa crescer, precisa investir em pesquisa e extensão. No entanto, a gente não consegue em função justamente do orçamento que é muito pequeno e nós estamos funcionando de forma precária, né? Basicamente ensino. A pesquisa está sendo feita para na universidade, mas é muito mais pontual, mas não por uma política da universidade. Então nós estamos mais uma vez, né? Já estamos bastante conhecidos aqui com o nosso retorno, nossas reivindicações, nosso apoio, e sabemos que os senhores poderão contribuir nesse sentido. Então, basicamente isso que a gente tem em relação à demanda do professor, mas eu preciso também que o pessoal do TCE quisesse colocar alguma mais. Para 23 milhões de reais, que a gente receba esse dinheiro na íntegra. Porque já que foi aprovado esse orçamento, né, se no ano passado 25 milhões a gente recebeu 2 milhões, e agora 23 milhões, quanto receberemos? Quanto é que vai chegar para a gente, nas nossas mãos? Então é uma preocupação de todos os alunos da universidade e compreendemos, né, esse fato que é importante no que diz respeito ao desenvolvimento intelectual dos alunos da universidade. Então, o que ocorre? Temos também uma sugestão. Nós ficamos sabendo que a USP ela recebe no orçamento do Estado 6%. No caso, existe uma lei no Estado de São Paulo que destina 6% de todo o orçamento para a Universidade Estadual, para a USP. Por que não aqui no Estado de Alagoas, já que a Assembleia Legislativa, né, o Estado é independente, tem leis independentes, então acreditamos que se os senhores deputados quiserem, né, poderão nos ajudar nesse sentido. Porque aí a gente acaba logo com isso, fica com essa história, todo ano estamos discutindo orçamento, se for aprovada uma lei que obriga o governador a destinar parte do recurso para a Universidade Estadual de Alagoas, né, ou para as universidades estaduais como um todo, que nós temos a Universidade Estadual de Alagoas e a Uncisal, nós teremos os problemas resolvidos. E o Estado de Alagoas será beneficiado com relação a isso. Com relação à universidade, houve um corte brutal no orçamento nos últimos anos. A cada ano esse orçamento é cortado, ele é inferior ao do ano anterior, sempre tem sido essa lógica. E em 2009 houve aquela redução de 16% no orçamento da UNEAL nos primeiros meses, que nos deixou numa situação muito desagradável, né, muito desconfortável, sem condições de funcionamento, né? Então a história de um orçamento, um percentual do orçamento que possa garantir a autonomia política, financeira, didática, científica da universidade,
como já existe em São Paulo, na Paraíba, em Pernambuco, em vários estados. Pois não. Uhum. Já existe em outros estados, né? Acho que é um debate extremamente importante, debate muito importante. Acho que a gente precisa fazer um fórum universitário e depois trazer para cá, porque a gente precisaria exatamente estabelecer quanto seria o necessário para garantir as condições do ensino, pesquisa e extensão, né, com qualidade, que é o objetivo da instituição. Isso já existe em outras universidades estaduais. A Universidade Estadual da Paraíba tem isso, tem uma dotação orçamentária que permite ela ter essa autonomia, inclusive autonomia de fazer concurso a professores, nomear os professores, sem passar pelo Estado, dentro daquele orçamento, entende? Que é o que faz a USP, que é o que faz a Unesp. Quer dizer, eles têm um volume da receita, que aqui a gente precisaria calcular quanto é para garantir essa autonomia. Mas isso do ponto de vista de a gente não estar todo ano tendo que estar correndo para garantir a salvação do ano letivo seguinte, né? A situação de União dos Palmares mesmo. Depois de muita luta, o pessoal conseguiu a doação de um terreno por parte da prefeitura. Quer dizer, não é o Estado que comprou o terreno para a Universidade Estadual de Alagoas. Foi a prefeitura que doou o terreno. Mas tem uma contrapartida. Se lá nesse terreno for construído o prédio da UNEAL, num prazo de 3 anos, não é isso? O terreno volta para a prefeitura. Quer dizer, como é que nós vamos construir nesse terreno o prédio da UNEAL se o orçamento desse ano é menor do que o do ano passado? Né? E outra coisa que é gravíssimo, né? Todo ano o orçamento é um orçamento, mas na hora de liberar os recursos, nós sabemos que os recursos não são liberados. Então, todo ano a gente repete lá, orçamento para a construção do prédio de União dos Palmares, mas nunca esses recursos são liberados para construir o prédio de União dos Palmares. Né? Então, daqui a pouco está batendo o prazo na nossa porta, e aí nós vamos devolver o terreno? Então, são coisas concretas. Outro prazo que está batendo na nossa porta, né? Nós temos que ofertar cursos de mestrado. Para ofertar curso de mestrado, nós temos que ter uma quantidade X de doutores, senão você não oferta um curso de mestrado. Se a gente não ofertar um curso de mestrado, nós vamos perder a certificação de universidade. Podemos voltar a ser uma fundação, porque não existe universidade sem curso de mestrado. O SESMAC não é universidade, porque não oferta curso de mestrado, entende? Então, se a gente continuar perdendo, no ritmo que a gente está perdendo os mestres e doutores, né, a gente vai ficar impossibilitado de abrir um curso de mestrado, portanto, de manter o título de universidade daqui a alguns anos. Isso é um retrocesso, quer dizer, a gente está correndo risco, perder o prédio, que foi uma doação da Prefeitura de União dos Palmares. A gente está correndo perigo, daqui a alguns anos, não ter a quantidade de doutores mínima para abrir um curso de mestrado, que precisa um mínimo de aporte financeiro. Né? Sem falar, eu acho que o Nivaldo depois vai falar sobre isso, na questão da estrutura física, da estruturação, para poder garantir as condições mais adequadas. Nós tínhamos prédio, as salas em Arapiraca, quando chove, inunda tudo, né, professor? Inunda tudo e fica impossibilitado ter aula. Na área de Química e Biologia, nós tivemos que suspender a aula, porque não tinha como ter aula. Letras também. Né? É chover, não tem condição de ter aula. Né? Então, quer dizer, condições estruturais, que a gente vem falando o tempo inteiro, tem que ter condições estruturais mínimas para que a universidade possa cumprir o seu papel constitucional, porque está na Constituição do Estado, né? Quando foi promulgada a Constituição, se colocou lá que o Estado de Alagoas iria construir uma universidade estadual. Portanto, é um dever constitucional. E mais do que isso, o dever de obrigação para com a sociedade, né? Porque, como todos nós sabemos, é a universidade que forma os professores do interior, que garante a reprodução do saber no interior, né? Portanto, a universidade tem um papel central nisso aí. E eu acho que a questão de estabelecer um percentual da receita do Estado, né, acho que seria uma possibilidade, precisamos discutir, fazer um fórum, podemos discutir isso, pegar o modelo da Paraíba, que é mais próximo de nós, né, ou da Bahia, que são 5 universidades, para que a gente possa fazer esse debate com os deputados, com o governo, com a sociedade, mostrando a necessidade, porque essa universidade tem um papel a cumprir na questão do combate aos péssimos indicadores sociais que o Estado tem. Se a gente se a gente prioriza a questão da educação, prioriza a questão da água, do pequeno agricultor, né, começa a focar a política da instituição para isso, os resultados a médio e longo prazo vão aparecer. Né? Então, os indicadores da educação em Alagoas não são piores, porque há 39 anos existe exatamente a UNEAL. A antiga FUNESA, a antiga FUNEC, garantindo o acesso ao ensino superior no interior do Estado. Então, em tese, é uma pauta já exaustiva, conhecida, né, de todos, e que a gente pede o apoio, né, para que a gente possa garantir o atendimento dessas reivindicações. E, na verdade, essa pauta é do conhecimento da Assembleia Legislativa. Já tivemos aqui, recebemos os senhores por mais de uma vez, o deputado Paulão também já nos acompanhou. Efetivamente, nós queremos dizer que temos o conhecimento
dessa pauta. Eu queria dizer para vocês que uma coisa que me surpreendeu é a distância, Paulão, entre o orçamento disponibilizado para a UNEAL e a execução financeira. A distância Então não adiantava nada a gente ampliar isso de 23 para 24, 25 milhões, uma vez que dos 25 milhões do ano passado, só 3 foram executados. Então isso aí é uma coisa que realmente é um ponto que eu preciso, estou marcando isso aqui como uma das prioridades dessa nossa conversa, para que eu possa fazer uma investigação e ver como é que a gente pode atuar efetivamente dentro deste ponto. Porque eu acho que isso para mim aqui, eu quero dizer para vocês, quero até agradecer a vida de vocês, que eu não tinha atinado para essa distância entre o orçamento e a execução orçamentária. Esse é um dos pontos que eu vou mergulhar nele. Estão trazendo aqui receitas novas, que seria a vinculação de um percentual da receita corrente líquida do Estado para atender a universidade no modelo de outras universidades. Esse é um assunto que a gente precisa ter uma conquista política. Essa é uma batalha que a gente precisa travar, verificar, estudar, mergulhar nela, trazer subsídios para que a gente possa montar esse quadro, ver como é que a gente pode fazer. Isso, naturalmente, tem também um componente fortíssimo, que é uma decisão política do Estado em fazer. A gente não pode negar isso, a gente precisa sentir o clima dentro do governo para ver como é que a gente pode conduzir isso. Uma coisa importante é que vocês têm aqui na Assembleia Legislativa uma bancada de apoio à UNEAL, que já foi formada, nós já tivemos lá em Arapiraca, inclusive. Eu não sei se você esteve lá conosco, Paulo, né, em Arapiraca, mas tivemos... Mas tivemos lá o Ricardo Nezinho, eu, o Judson Cabral, me parece que o Gilvan Barros esteve também, o Jota Cavalcante esteve lá. Pois aí eu vou acionar essa bancada para que nós possamos, então, mergulhar nessa questão aqui de fazer uma paridade com a receita, com a rede líquida do Estado, mas é um assunto que não depende só do desejo da Assembleia de fazê-lo. Isso precisa ter uma parceria com o Estado, porque poderia não lograr êxito essa tentativa. Mas nós vamos trabalhar nesse sentido. Estou anotando isso aqui como uma pauta importante. E uma outra pauta que eu vou tentar agilizar é uma reunião dos senhores da representação, talvez não nesse tamanho, mas uma pauta com alguma representação mais enxuta, numa reunião com o governador do Estado. Eu vou intermediar isso para que nós possamos fazer essa reunião. Eu sei que vocês já conversaram em alguns momentos com o Gabinete Civil, mas já foram recebidos pelo Álvaro, mas é preciso que vocês sejam recebidos pelo governador do Estado. Às vezes o comandante da tropa não está sentindo o apelo, a necessidade, a reivindicação. É muito importante essa mobilização do corpo docente, dos técnicos com os estudantes da instituição. Isso dá mais liga, dá mais conteúdo às reivindicações. E eu me coloco mais uma vez à disposição para dentro dessa pauta, para que a gente não alongue isso demais, que fique depois difícil de nós cumprirmos. Nós vamos trabalhar, primeiro, orçamento versus liberação. Essa distância está quilométrica, é uma coisa que eu, sinceramente, Paulo, não tinha conhecimento disso. Não sabia da execução financeira tão aquém do orçado. E o governo manda ainda, me parece, com uma diminuição pequena, de 25 para 23, ontem que ele só executou 3 milhões. Isso não pode ficar nesse campo, está aparecendo mais uma coisa no campo da enganação. É preciso que isso seja mais tratado com responsabilidade. E vamos estudar como é que a gente pode vincular um percentual da receita para a UNEAL, porque já ficaria uma coisa parecida com um duodécimo, já uma garantia de uma transferência institucional. Bom, eu acho que esses são os 2 pontos que eu poderia pensar para que a Assembleia possa focar uma solução nessa linha, para que a gente depois não fique numa discussão extremamente ampla e filosófica e não tenha difusa e não tenha objetivo. Então eu vou trabalhar nessas 2 linhas, uma verificação, volto a dizer, me perdoe a repetição, do orçamento versus liberação e o percentual da receita. E vou me comprometer com vocês de abrir uma pauta
na agenda do governador para que ele receba vocês.